Fala, socorrista! Seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai falar sobre as buscas, né, do primeiro guarda-vidas que chega na cena de um afogamento onde a vítima submergiu. Então, eu estou lá na página 116, 117 do manual. E aí aqui a gente já separa as pessoas que estão aptas para o salvamento aquático e aquelas que não estão. E aí eu falo aqui sobre o primeiro guarda-vidas na cena. Essa imagem aqui é como identificar um afogamento. Primeiro, o afogamento, quando ele acontece, ele tem uma falha na gestão do salvamento aquático. Ah, não é todo afogamento que tem falha. Sim, todo afogamento tem falha. Eu não estou dizendo que a falha é do guarda-vidas, não estou dizendo que a falha é do bombeiro, mas tem uma falha. Alguém poderia ser responsabilizado por aquele afogamento. Seja ele a nível de Estado, seja ele a nível de instituição, seja ele a nível particular da pessoa que estaria ali trabalhando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem uma área protegida, eu defini áreas protegidas, né? Fiz a gestão de salvamento aquático do meu município. Eu sou o comandante lá do Corpo de Bombeiro. E aí eu defini quais são as áreas que vão ser patrulhadas. A partir do momento que eu defini, todo afogamento que acontecer fora daquela área, eu tenho que ter uma justificativa plausível por que eu não defini aquela área como uma área de risco, entendeu? Por exemplo, não tem como eu colocar um guarda-vidas na piscina da casa de ninguém, ou no balde da família, que é a criança que foi olhar e se afogou no balde. Não tem como, então é justificável. Diferente de uma praia central em, não sei, 15 de dezembro, não ter guarda-vidas. E aí a pessoa morrer na frente do posto. É diferente, entendeu? E aí sempre vai ter uma responsabilidade. Só que geralmente essa responsabilidade cai em quem? Cai sempre nas costas do guarda-vidas, que é a ponta, né? Geralmente tem aquele ditado, né? A corrente vai arrebentar no elo mais fraco. E aí é onde a pessoa não tem como se defender, vão culpar ele. Mas na verdade há todo um sistema envolvido. Por que eu estou falando isso? Porque nessa parte aqui, ó, quando que você vai pegar naturalmente um afogamento? É em áreas distantes do teu posto. Então você verificou. Mas fica muito difícil, né? Você está olhando lá e, cara, meu Deus, tem, não sei, 1 quilômetro. Você olha lá 1 quilômetro na areia e não consigo ver dentro da água 1 quilômetro. Mas eu consigo ver na areia. Qual que é o comportamento das pessoas que estão na areia? E é aqui é onde eu quis demonstrar. O comportamento das pessoas vai ser o quê? Elas vão ficar agrupadas. E aí vale a pena você dar uma olhada lá, porque alguma coisa aconteceu. Seja alguém que passou mal na areia ou alguém que está na corrente de retorno sendo arrastado. E aí você dá um pulo lá para saber se tem algum problema. Depois que você identificou, você vai fazer o quê? Sendo o primeiro guarda-vidas a chegar na cena. Primeira coisa, você vai fazer a leitura de uma coisa que eu chamo de deriva litorânea. A maioria dos guarda-vidas, né, eles não falam sobre isso, eles falam sobre a corrente de retorno, que é a força que tem lá da corrente de retorno. Não vou explicar também, se você quiser, pesquisa aqui no YouTube que tem um monte de vídeo explicando o que é corrente de retorno. Você entrou na corrente de retorno, e aí a corrente... Entrou não, você viu ali a corrente de retorno. Ela tem uma força e vai jogar ela para algum lugar. Ela pode ser a RIP, que vai jogar ela retinho para fora, para dentro do mar, ou ela pode ser uma longitudinal, que vai jogar ela mais em diagonal. Beleza, essa é a primeira força. E é que todo mundo pensa só nela. Para você fazer a análise aonde esse corpo vai estar, você tem que fazer a análise da deriva litorânea. O que é a deriva? Pensa que é o resultado de todas as forças. Você tem lá a corrente de retorno direcionando para um lugar. Você tem a maré, se ela está na cheia ou se ela está vazante, direcionando para outro lugar. Você tem a correnteza da maré direcionando para algum lugar. E você tem o vento direcionando para algum lugar e você tem a força das ondas. Quando você faz toda essa leitura, você vai ter a soma da deriva litorânea. Por isso que você vai conversar com um pescador, um nativo, um local, ele vai conseguir, ele não vai fazer esse cálculo todo, mas ele vai pelo feeling, ele vai entender certinho o que vai acontecer, porque ele está ali todo dia. Então ele já sabe essa soma e sabe qual vai ser a deriva, que é o seguinte: se a corrente está muito forte e a maré está muito fraca e o vento muito fraco, esse objeto flutuante ele vai parar em tal lugar. Se a corrente está fraca e a maré está forte, ele vai parar em outro lugar. E quando você faz essa análise da deriva litorânea, você vai conseguir perceber melhor qual que é o deslocamento daquele corpo. E aí o que você faz? Você entra na corrente de retorno ou você entra no lugar onde a vítima se afogou, se você tiver habilidade, é óbvio, né? E aí você entra lá e sente aonde ela está jogando e qual que vai ser a resposta. Jogou nesse primeiro momento, não fica mergulhando, dando canivete lá se você é a única pessoa que está lá. Quando você mergulha, o seu campo de visão vai ser aquele ali.
vamos dizer que você vai conseguir enxergar 1 metro, no máximo 3 metros. Você não vai conseguir enxergar muito, é muito difícil você mergulhar e dar de cara no corpo. Acontece, mas é difícil. O que é mais fácil você fazer? Sente a deriva litorânea e espera ela te jogar até um banco de areia. Quando ela te jogou no banco de areia, aí tu segue esse varredura visual aqui. Você vai primeiro olhar nas ondas. E aí você olha nas ondas, porque quando a onda subir, ela vai aumentar a incidência de luz na água e ela vai refletir alguma coisa que está ali. Então você vai ver aquela faixa de onda que tem lá. Na hora que ela subiu, você vê aquela faixa. Beleza. Passou a onda, você já aproveita o mesmo olhar e olha para depois, porque daí quando ela faz aquele movimento, pode ser que apareça alguma coisa. Depois você olha para trás de você, e aí quando você olha para trás de você, você já vem trazendo na corrente de retorno. E aí você fica fazendo o tempo inteiro essa leitura, muito rápido. Onda, atrás das ondas, atrás de você e corrente de retorno. E fica ali ó, o tempo inteiro fazendo a leitura. Quem está olhando de fora vai achar, não, ele não está procurando, porque ele não está mergulhando. Porque eles estão acostumados a fazer o quê? Aquele monte de mergulho, só que aquele mergulho vai ser muito difícil de bater na vítima. É muito mais fácil você aumentar esse campo de visão e a chance de você encontrar essa vítima é muito maior. E aí o que você vai fazer? Aqui eu mostro um exemplo, né, da onda aumentando aqui essa incidência, fazendo com que você consiga ver. Beleza, você sozinho na cena. Conforme vai chegando mais pessoas que têm habilidade com água, o que você vai fazer? Você vai fazer um sistema de comando de incidentes. E aí esse sistema de comando de incidente começa a ter vantagens, daí talvez lá para frente o canivete. Primeiro, dependendo da situação, e aí aqui eu vou dizer, né, cada situação é atípica. Vamos dizer que você tem a corrente de retorno, você tem várias pessoas que sabem nadar, não precisa ser salva-vidas, tá? Pode ser pessoas que só sabem nadar e estão lá tomando banho. E aí você coloca elas em linha e você vai fazer o seguinte, você vai passar daqui para cá, varrendo, fazendo essa linha para ver se você bate no corpo. Então, quando essa varredura em linha, o que você faz? Você vai com todo mundo aqui, e aí bem pertinho um do outro, e vai caminhando para quê? Para justamente bater no corpo. E aí você vai fazendo uma varredura. Isso aqui é quando é a corrente humana. Quando a água é muito profunda, é interessante você fazer da seguinte maneira. Você junta ali algumas pessoas e você pega na corrente de retorno, né? Vamos dizer que a vítima se afogou aqui. Você pega aqui e aí você faz essa linha daqui para dentro do mar. E aí vai até onde você alcança e depois você vai indo para onde a deriva está jogando. A deriva litorânea. E aí, agora a próxima parte aqui é ensinando a fazer o canivete. Então, o que acontece? O canivete aqui eu vou fazer um desenhinho. O que você precisa saber para fazer o canivete? Você vai estar aqui com o corpo dessa maneira. Isso aqui é teu quadril, tá? E aí você vai fazer o seguinte. Essa aqui é a cabeça. Você vai dobrar o quadril e jogar as pernas para cima e o peso vai fazer você descer. O peso da perna. Então você está aqui, paralelo à água, respirou, dobrou e aí jogou a perna para cima, o peso da perna vai fazer você descer. Daí você bate a perna. Isso aqui, e aí quando você vai fazer a busca, o que você tem que fazer? Você vai aqui, você faz o canivete, vai até lá embaixo e aí você sobe. Só que essa parte aqui não foi vasculhada, então você vai ter que nadar aqui de volta e fazer um novo canivete aqui para daí bater na vítima. Se você fazer através do canivete. Mas daí como que você vai fazer esses canivetes? Em linha, dessa maneira aqui. Você vai estar aqui numa galera fazendo os canivetes em linha, porque fazer sozinho vai ser muito difícil você bater nessa vítima. E aí nesse caso aqui você fazendo a linha de trás para frente quando não tem a corrente de retorno, daí é a melhor opção. Algumas outras opções aqui que tem. Cara, isso aqui funciona demais, tá? Parece, nunca vi ninguém falar, mas funciona demais, demais, demais. E por que eu falei? Que é o quê? Você pegar os pescadores que estão lá na praia, os caras são muito solícitos, os caras estão ali para ajudar. E fala assim, ô amigo, tem como a gente passar uma rede aqui para ver se a gente consegue recuperar o corpo? Porque se passar essa rede ali em 10 minutos você conseguir, cara, o cara teve 10 minutos de fundo. É tempo suficiente para você começar a receber e conseguir trazer esse cara de volta. Então é uma boa opção você fazer isso aqui. Aqui, pessoal, o que acontece? Agora na página 129, eu vou fazer aquela coisa que eu sempre faço, né? Então aqui eu acendi qual que é o procedimento que você vai fazer e aqui vai ter a história em quadrinho de como que eu vou fazer o atendimento da vítima. Então, eu faço aqui técnica de varredura visual, se eu sou o socorrista, né? O guarda-vidas. Qual que é a técnica de varredura visual? Cara, a minha atenção tem que estar na praia. Eu tenho minha equipe de trabalho, vamos dizer que eu estou trabalhando em 3. Tem
Um que está numa outra ponta, um que está no posto e eu que estou aqui. Então eu faço o seguinte, eu olho todas as correntes, corrente, olho o cara que está lá, olho o posto e volto, corrente, e vou fazendo isso o tempo inteiro. Não pode passar mais do que 30 segundos eu fazendo essa varredura visual. E aí, eu sei que nunca ouvi ninguém falar dessa maneira, mas pensa e é meio ruim falar assim, mas pensa da seguinte maneira. Pensa que você é um cão pastor e são várias ovelhinhas que você tem que cuidar. E aí quando você olha assim no mar, você vê os bancos de areia e aí as ovelhinhas estão tudo nos bancos de areia. Quando você vê que tem uma ovelhinha que ela tá caindo tá saindo fora do lugar que ela tem que ir, você tem que ir lá como um bom cão pastor e ajeitar aquela ovelhinha para deixar ela de volta no lugar dela. Isso é o quê? Trabalhar com prevenção, varredura visual. E aí quando você treina o teu olho, você fica o tempo inteiro aqui, ó. E aí depois você acrescenta só os cuidados que você vai ter ali do afogamento secundário e das crianças. E aí você chega nessa fase aqui. Beleza, a vítima entrou na corrente de retorno, né? Que é 90% dos casos ela vai entrar na corrente de retorno, então vai dar aqui, a gente já sabe qual que é a posição que ela vai estar, então aqui ela vai estar em pânico. E aí você chegou lá e a vítima está desacordada. No livro de vocês tem uma folha a mais aqui que eu acrescentei nessa última tiragem, que eu aprendi com meu amigo Magalhães e o Hermes, que é fazer o resgate, uma técnica de resgate de pranchel e uma técnica de resgate com jet ski, com moto aquática, que é muito rápida. E aí eu passei lá no livro, no outro, que é só você virar a pessoa para cima das suas pernas e trançar as pernas, né? Depois eu mostro para vocês, quem tá com o livro aí tá vendo. E aí o que você faz? Você vai fazer o canivete, vai chegar até lá na vítima, se for necessário, e aí você vai fazer a ventilação. Nesse momento você vai... Lembra lá que eu falei para vocês sobre a técnica de São Paulo, que eles têm a pocket presa no life? E aí eles só abrem lá e colocam e faz a ventilação dentro da água? Pode ser, ou você escolhe fazer a ventilação boca a boca mesmo. Aqui, pessoal, eu falo um pouquinho sobre a diferença entre a arra e a sobrasa. Que a arra, ela fala sobre duas ventilações, né? Você faz duas ventilações, para todos os casos de hipóxia. Mas a sobrasa ela estuda muito mais sobre o afogamento. E realmente, quando você faz essas primeiras ventilações, para quem já fez, entende isso. Que as primeiras ventilações elas são ventilações pesadas. Por quê? Porque a via aérea ela está cheia de água ainda. Então você acaba deslocando essa água para poder fazer a ventilação. É diferente, em nenhum outro caso de PCR você tem essa configuração, só no afogamento. Por isso que, efetivamente, essas 3 ventilações que você faz, né, são 5 ventilações, essas 3 antes é mais para você limpar a via aérea para conseguir fazer as outras 2 ventilações. E aí aqui tem outra coisa que eu preciso falar. Quando você está fazendo a ventilação, não lateraliza a vítima para tirar água. Meu Deus, vocês vão ver o módulo lá que eu preparei sobre a história da RCP. A primeira RCP registrada na história, que foi lá, que está registrada lá nas pirâmides de Ramsés II, era assim. Quando os caras estavam tentando retirar a água por gravidade. Não vai sair, gente, tá louco? Faz mais de 3.000 anos que aconteceu isso, já deu para evoluir bastante. Então, não fica virando a vítima para tirar essa água. O que você faz? Continua RCP 30/2 ou 15/2. Naturalmente, cada ciclo vai fazer com que fique menos água dentro das vias aéreas até o ponto de não ter mais água. E aí você não para de fazer o atendimento. Se for em águas profundas, como que está aqui, né? Você não vai conseguir fazer sem o life. Cara, é impossível. O cara pode ser o melhor que tem, é impossível o cara fazer essa ventilação bem eficiente sem o life. Se for em água rasa, dá, porque daí você encosta lá, você consegue abrir as vias aéreas e você consegue fazer a ventilação. Então aqui mostra bem certinho. Aqui agora eu vou fazer um passo a passo de como você vai fazer isso. Então a vítima ali, ela tá espumando, né? Eu faço a verificação ali, ver se ela respira. Já fiz as 5 ventilações dentro da água, então eu faço as compressões, nesse caso que ela está sozinha, então eu vou fazer 30 compressões. Vítima inconsciente, coloco a cânula. Ah, não, mas tem espuma. Cara, você vai colocar a cânula para poder permeabilizar, deixar essas vias aéreas mais permeáveis possíveis. Aqui daí você vai fazer muito importante, né? Que é o quê? Conectar o oxigênio no dispositivo bolsa válvula máscara, para poder ofertar 100% de oxigênio. E aqui, pessoal, você já começa a estabelecer algo muito importante. Você tem que colocar essa vítima aqui de afogamento, tem que aquecer ela. A gente fala em aquecer, mas poucas pessoas aquecem. É difícil ver uma pessoa fazendo uma RCP com alguém, com a vítima com a manta. Cara, pega toalha, pega tudo que tem lá na praia e aquece essa vítima. A chance de você fazer ela voltar é muito alta.
Isso é uma coisa lógica. Então, o que você faz? Essa aqui é a configuração. Ó. Você coloca aqui o desfibrilador externo automático, por quê? Porque essa vítima pode ser que ela fique, né, que ela seja um afogamento secundário, pode ser que ela fibrile. Então, você tem a maca aqui, você já tem a posição certa de colocar o DEA, você já tem essa vítima na manta, então você vai colocar ela aqui, você já tem a posição certa aqui que você vai colocar o White Med. Para quê? Para você não se perder, para você não se confundir. E como que você vai fazer isso? É treinando, só treinando. Então, nessa parte aqui você já tem, ó. Ela está de costa para o mar, porque se ela precisar lateralizar, a vítima não vai ficar com a boca na areia. Ela tem o White Med aqui pronto para fazer, operar o White Med. Tem aqui o desfibrilador pronto para fazer o deslocamento depois que ela sair daqui e ir para a ambulância. Então, e aqui daí você tem a vítima em decúbito lateral direito já pronta para fazer o atendimento. E aí aqui no final, pessoal, nessa página 154 aqui e na página 155, eu vou falar sobre a posição, né, sobre o retorno da circulação espontânea. E eu vou, cara, meu Deus, eu falei uma coisa aqui que, né, considerações importantes. Essas considerações importantes, você vai ver ali que vai ser uma cacetada. Mas por que eu falei aquilo? Cara, seguinte, porque o que eu vejo desses anos todos trabalhando é que tem gente que tá ali para fazer o atendimento para os outros verem. Não tá nem aí em querer recuperar a vítima. Pô, mas você tá sendo pago para isso, cara. Não é nem isso, né? Porque tem toda uma questão de ética, mas eu tô falando assim o mínimo. Tu tá sendo pago para fazer um bom atendimento. Então, fazer para os outros verem, não, não preciso conferir o AMBU, né, o dispositivo de barreira, porque beleza, taca a válvula ali, beleza, se não tiver, beleza também. O oxigênio não precisa estar 100%. Não vou fazer a compressão desse jeito, vou fazer só a superficial. Não vou colocar manta, não vou treinar. Gente, cara, podia ser meu familiar que tá ali, podia ser meu filho, podia ser minha mãe. E é a mãe de alguém que tá ali, cara. Então, não tem explicação da pessoa que ela faz para os outros verem. Você que está vendo essa aula agora, você tem informação que a grande maioria dos socorristas não tem. Então, o que eu vou pedir para você, cara, encarecidamente? Coloque tudo em prática, tá? Põe tudo em prática que você aprendeu. Essa parte aqui dos 2 livros, esse resumo, né? Não é um resumo. Eu li esses livros aqui com vocês hoje. Eu vou deixar disponível no YouTube. E aí, a pessoa que ela faz parte do curso, ela vai ter mais experiências, né? Então, o outro livro lá, que é sobre a história da RCP, vai ter algumas coisas aqui no YouTube, mas vai ser na maioria para a galera da plataforma. Então, o pessoal que está vendo pela plataforma sabe do que eu estou falando. Então, eu vou acrescentar bastante coisas ali para o seu crescimento. E principalmente o quê? Te transformar num professor, que isso vai fazer toda a diferença para você melhorar seu atendimento, e te transformar num líder. E aí você, com todos esses ensinamentos que você tem aqui, você vai conseguir fazer uma equipe de alta performance. Beleza? Essa é a instrução desses livros. Você não precisa comprar o livro. Tudo que está no livro já apresentei nesse curso aqui e eu vou disponibilizar gratuitamente aqui no YouTube. E tem a plataforma de ensino também. Só que na plataforma de ensino eu vou fazer uma outra pegada. Vai ter essas mesmas aulas, só que a gente vai ter umas outras experiências lá também para aquela galera. Mas a informação sobre como você fazer uma RCP de alta performance e você ser aquela pessoa que vai fazer a pessoa voltar, tá tudo aqui disponível para você de graça no YouTube, beleza? Pensa da seguinte maneira, leia a seguinte notícia, né? Você vai estar lá, grávida de 5 semanas, se afogou, entrou em parada cardíaca e a parada cardíaca foi revertida por causa do profissionalismo de um socorrista. E aí esse socorrista coloca o seu nome ali. E aí vai estar lá você na reportagem. E aí vão te perguntar, cara, como que você sabe isso? Você vai falar uma frase. Porque eu treinei, eu dediquei o meu tempo para a vida do próximo. E graças a Deus, Deus me colocou no momento certo e com a informação certa para poder recuperar essa gestante e esse bebezinho que vai nascer agora, que vai nascer com o seu nome. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, tá? Desejo a você um excelente dia. Eu acho que desejo muito que toda essa informação seja muito valiosa para você e muito rica. Se fizer sentido para você,
Em algum lugar, né, entra lá na minha rede social, se tiver ativo ainda esse curso, vou ativar lá para você melhorar a sua experiência e aí participar do desafio lá da história da RCP. E a gente se encontra por aí. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.